Olá, boa noite, tudo bem com vocês? E aí, como estamos? Boa noite, tudo bem, gente? Boa noite mais uma vez, estamos aí ao vivo. Como vocês estão? Me conta aí um pouquinho. Mais uma vez começando aí uma live para a gente poder bater um papo virtual sobre esses temas que estamos conversando, né? O livro Caminho, Verdade e Vida. Cada dia aí uma lição diferente. Boa noite para vocês, bem-vindos e bem-vindas. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, em suas casas, seguros. Vamos dar uns oizinhos aqui já. Começar aqui, ó. Minha cunhada, a Andréia, boa noite. O Antônio aqui, ó, firme e forte. Boa noite, Antônio. Bruna Bacelar, boa noite também, bem-vinda. Minha tia Márcia, boa noite, tia, tudo bem? O Delvio tá aí com a gente, ó, boa noite, uma boa live. Possamos aprender alguma coisinha hoje, né, Delvio? A Juliana colocou, olá, galeras. Olá, saudades, todo mundo, verdade, né? A gente não se encontra, tá todo mundo aí com vontade de matar essa saudade. Meu sobrinho lindo. Eita, essa minha tia. Saudades. Airan, muito boa noite, irmãos. Breno e Gisele e toda a família da Casa do Caminho. Exatamente. Um abraço para todo mundo aí da Casa do Caminho. Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Me manda um retorno aí. A minha tia já se adiantou aqui, mandou um parabéns, Manacil. Boa noite, Breno. Mandou a Rosana, Breno e Gi. Tudo pronto. É isso aí, legal. A Deis mandou uma boa noite aqui pra gente também. A dona Terezinha, um boa noite. Olha aí, minha mãezona agora entrou. Boa noite, filho amado. Estou muito feliz. Realmente hoje peço vibrações especiais aí por este evento maravilhoso, né? E feliz em nossas vidas. Hoje é o aniversário, né, da minha mãezona querida. E eu peço vibração de cada um de vocês por esse momento de felicidade, por esse momento de alegria nas nossas vidas. Obrigado, mãe. Só tenho a agradecer por tudo que a senhora é para mim. A dona Terezinha aqui, o seu Cássio Ronaldo colocou aqui, ótima noite, o tema de hoje tem tudo a ver com a Casa do Caminho, posso assegurar. Olha aí, ó, o seu Cássio já deu uma lidinha, já se adiantou já. A Kislaine mandando boa noite também pra gente. A Márcia Pandori, boa noite. A Elza, boa noite, Breno, bem-vindo. Muito obrigado. Saudades, Breno. Saudades faz tempo, hein? Bastante gente. A Regina Mobará, boa noite. A Elza. Pessoal felicitando aí minha mãezinha. Assim que der, eu tomar uma taça de vinho para comemorar. Eita, saudade, hein? A Yara desejando boa noite aqui para todo mundo também. Legal, gente. Vamos só recapitular aqui rapidinho, então, lição de hoje, número 60. Chegamos na lição número 60 do livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier, pela mentoria do Emmanuel. E a gente tem aí essa lição número 60, a prática do bem. Acho que é uma regra de ouro para todos nós, né? Praticar o bem. E a gente vai ver um pouquinho hoje do que nós temos, segundo a Bíblia, nos comentários de Emmanuel, da primeira carta do apóstolo Pedro, a primeira carta que ele escreveu no capítulo, deixa eu confirmar aqui, capítulo 2, no versículo. Calma aí. Capítulo 2, versículo 15, isso mesmo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 15, a gente vai ver aí o que Pedro fala sobre a prática do bem, em que circunstância praticar o bem,
e a gente poder realmente colocar em prática essa atitude. Boa noite, Breno, Terezinha Nunes, dando boa noite aqui para todo mundo também. A Rosana, a Luciana, a Lu, boa noite, Lu. Muito obrigado, tudo ótimo, graças a Deus. Vamos agradecendo a Deus por tudo, não é verdade? Não esqueçam de pegar aí a garrafinha de vocês para a gente poder fazer a fluidificação da nossa água no finalzinho, para toda a família. Se alguém tiver alguém um pouquinho mais doentinho, deixa uma aguinha preparada à parte para poder dar só para essa pessoa, tá bom? É muito interessante, é muito bom essa prática para a gente poder jogar essa energia dentro de nós por meio desse elemento natural que é a água. Maria José desejando uma boa noite aqui para nós também. Então vamos aí. Olha aí, ó. A Lu falando quando é que minha mãe vai lá em Jundiaí. Ei, delícia, hein? Saudade mesmo. Agora a gente tem que se precaver, né? Deixa tudo isso passar e a gente vai com certeza se reencontrar. Mas é muito bom poder comemorar isso, né? Em meio a tanta loucura que a gente está vivendo, poder ter um dia assim de comemorar a vida, né? A gente tem realmente que agradecer. Então é isso daí, gente. Mais uma vez agradecendo, né? Sendo muito grato a vocês pela participação de vocês. Espero que vocês estejam gostando das nossas lives. Espero que esteja sendo realmente de ajuda aí para este momento que estamos vivendo. Não podemos ainda estar fisicamente juntos, mas podemos aqui nos encontrar virtualmente e continuar conversando daquilo que conversávamos juntos, né? Que é sobre Jesus, sobre a espiritualidade, sobre o mundo maior, sobre o nosso progresso espiritual. E isso é muito bom. Gustavo Javier, boa noite a todos. Boa noite, Gustavo. É isso aí. Mais uns minutinhos para a gente estar aqui conversando. Me conta aí como é que vocês estão. Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Estão passando bem as semanas? Espero que sim. Espero que estejam aproveitando aí essas lições e fazendo mais ainda, né? Meditações, orações, vibrações. É um momento para a gente refletir. É um momento propício em que o mundo parou para que nós possamos ter o nosso momento próprio. Muitas pessoas não souberam lidar bem com isso, viu, gente? Você parar de ir trabalhar, de ir para um lugar, de ir para o outro, de estar na correria do mundo, né? Na correria do dia a dia. Quando as pessoas pararam e tiveram que ficar em casa por obrigação, não se viram mais, né, consigo mesmas, não conseguiram mais se encontrar. Isso foi um grande problema e está sendo ainda psicologicamente falando. Então nós precisamos aí realmente nos encontrarmos, a gente precisa ter momentos para nós, momentos de silêncio, momentos de reflexão, momentos de leitura, momentos de aprendizado, momentos de estudo. Isso faz parte da nossa vida como ser humano. E senão, quando a gente vai ver, a gente não tem as bases que Jesus falou, né? Aquela casa que é construída sob a areia e não tem um fundamento que chega até a rocha para nesses momentos não nos deixarmos abalar. Mais uns oizinhos aqui antes da gente começar. A Hilda deu uma boa noite aqui para a gente. Recapitulando então, lição número 60, livro Caminho, Verdade e Vida, a Prática do Bem. Quem quiser abrir a Bíblia para a gente poder conferir aí também, a gente tem a primeira epístola de Pedro, do apóstolo Pedro, o príncipe dos apóstolos, como ele se autodenomina aqui, né? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Então, ele se autodenomina, né, esse apóstolo de Jesus. E com certeza essa carta aqui foi escrita, né, talvez pelas mãos de outro, mas com toda o cabedal, com toda o testemunho desse apóstolo que viveu tão perto de Jesus. Então a gente vai ver a primeira, são duas. Essa primeira provavelmente foi Pedro, a segunda talvez tenha sido uma escola petrina, e a gente vai ver o capítulo 2, versículo 15 hoje sobre a prática do bem. O que faz a prática do bem, ok? Mais uns oizinhos aqui antes da gente começar então, rapidinho.
A Patrícia desejando boa noite pra gente, Patrícia Siqueira. A Ismeia, boa noite, Deus abençoe a todos. Olá, estamos juntos. Que bom, Ismeia, a gente fica muito feliz. Esther Maia, boa noite. Angelina Colombo, Dona Ivonete, um beijão, Dona Ivonete, boa noite. Olinda, boa noite, amigo, e boa noite a todos aqui, a Dona Ivonete colocou. Vamos começar então? Estamos bem no nosso horário para a gente começar mais uma lição nesta noite, então. Marcos Pinheiro aí, rapidinho, o último boa noite antes da gente começar, então depois eu dou mais uns oizinhos no finalzinho, tá bom? Vamos começar então a nossa reflexão, como a gente sempre faz e sempre é necessário, fazendo uma oração para a gente poder elevar o nosso padrão vibratório e a gente estar em comunicação com essa espiritualidade maior. Vamos assim então nos concentrando, fechando os nossos olhos, quem puder, quem se sentir assim mais à vontade, encostando aí, ficando numa posição confortável. Esperando que este momento seja propício para nós, elevando os nossos pensamentos, pensando em coisas boas, em coisas positivas, para que nós possamos estar em comunhão com este plano espiritual que desde há muito tempo nos espera. Cada um em nossas casas, podemos agora neste momento estar em associação espiritual com esses amigos e benfeitores do plano espiritual que querem nos ajudar, que querem nos auxiliar. Que nós possamos, nessa introspecção pessoal, ter a capacidade de olharmos dentro de nós e vermos o que necessitamos, que não somos perfeitos, que somos seres ainda em progresso e precisamos de muito auxílio, porque sozinhos somos pequenos, sozinhos somos frágeis, mas nós não estamos sozinhos, não estamos desamparados. E é por isso que neste momento nós queremos retirar este peso que nós mesmos colocamos sobre os nossos ombros, retirar esta dor, retirar esta angústia, retirar esses pensamentos negativos dentro de nós. Neste momento eu te convido a tirar tudo isso. E não jogar fora, porque não dá, isso nos acompanha, isso está em nós. Mas eu te convido a colocar nas mãos daquele que é o nosso guia maior, daquele que é o homem que quis se encarnar para nos auxiliar, para dar um caminho, para nos deixar a verdade, para nos deixar a vida e vida em abundância, ele mesmo nos disse. Coloca tudo isso então nas mãos deste profeta de Nazaré, que é Jesus. Este irmão maior que vem nos auxiliar. E assim nos sentindo mais leves, mais ligeiros, agora nós podemos respirar melhor e pedir a esses irmãos espirituais que nos acompanham que nós possamos ter ouvidos de ouvir e olhos de ver a magnificência da bondade deste Deus. E o crachá para entrar nesta comunhão espiritual é a prática do bem. É o ser bom. Ser bom como Deus é bom. Praticar o bem sem olhar a quem. Então vamos hoje conversar um pouco sobre isso, pedindo esse auxílio da espiritualidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem-vindo, então, muito bem-vinda. Quem está aí a primeira vez, dá um oizinho, fala se está gostando, se está sendo bom, para a gente poder melhorar cada vez mais, ok? Quem já está acostumado, então, eu convido você a pegar a sua Bíblia, para a gente poder dar uma olhadinha em um versículo bíblico, e a partir deste versículo,
ver o comentário deste espírito de Emmanuel, que falou por meio de Chico Xavier, e assim ele escreveu este livro chamado Caminho, Verdade e Vida. E hoje estamos vendo a lição número 60, a prática do bem. Vendo aí então no livro, ou se você quiser, como eu gosto, indo direto na fonte, que é a Bíblia, tira lá o pó da sua Bíblia, abre lá na primeira epístola, ou seja, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, no versículo 15. Eu sempre leio um versículo antes para você poder entender este contexto, ok? Amados, exorto-vos como a estrangeiros e viajantes neste mundo, a que vos absteis dos desejos carnais que promovem guerra contra a alma. Seja bom o vosso comportamento entre os gentios, para que, mesmo que falem mal de vós, como se fosseis malfeitores, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da sua visita. E aí a gente vai agora para o versículo 13. Sujeitando-vos a toda instituição humana, seja o rei como soberano, seja o governador como os enviados, seja para a punição dos malfeitores ou para o louvor dos que fazem o bem, pois esta é a vontade de Deus. Fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos insensatos. Olha só. Porque essa é a vontade de Deus. Fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos insensatos ou dos loucos. O insensato, aquele que ainda não entendeu, né? Aquele que ainda está na insensatez, aquele que ainda está na sua loucura própria, ou seja, aquele que ainda não entendeu a mensagem de Deus, que quer que nós sejamos todos irmãos, que quer que sejamos um só rebanho, né? Aqueles que ainda não entenderam isto, esses são os insensatos, que ainda acham que é por meio da guerra, que é por meio da violência, que é por meio do muito falar, que vão obter as coisas. E não é bem assim. Então, neste versículo de Pedro, a gente vê, porque a vontade de Deus é esta, porque assim é a vontade de Deus, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Então, qual é o nosso cartão de visita como espíritas, como cristãos? Espíritas cristãos, sempre essas duas palavras vão juntas, né? Como espíritas cristãos, qual é o nosso cartão de visita? É a prática do bem, é o fazer o bem, não é verdade? E a gente vê que a primeira igreja, a primeira comunidade, que é essa a qual Pedro está se comunicando, é uma comunidade que ainda está se formando sobre as palavras de Jesus, que ainda estão tentando entender o que foi o evento Jesus Cristo sobre a Terra. Nós já falamos dele há quase 2000 anos. Quase 2000 anos. Ele começou aí o mandato dele no ano 30, né? Então ainda está para chegar aos 2000 anos de Jesus sobre a Terra. Não são mais de 2000 anos. Ele nasceu sim, mas que ele começou a sua missão, né, são quase 2000 anos. Então eles estavam começando a falar de Jesus, estavam começando a entender, mas uma coisa ele já tinha entendido, que a prática do bem é a distinção daqueles que seguiam este homem humilde de Nazaré. Olha só que incrível. Então, como está a nossa prática do bem? Aí vem o Emmanuel para ajudar a gente a refletir um pouquinho. Ele começa assim a sua reflexão. Agora a gente começa a reflexão de Emmanuel. À medida que o espírito avulta em conhecimentos, ou seja, à medida que ele se expande em conhecimentos, né, o espírito mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo por fim a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. Só essa frase aqui nos daria uma semana, um mês, um ano de meditação. À medida que você vai evoluindo espiritualmente, que você, como espírito pensante, vai evoluindo, você percebe que, no conhecimento, ele fala, hein? Você compreende o valor do tempo e das oportunidades. Você para de perder tempo.
e você vê em qual oportunidade aproveitar melhor a vida e não desperdiçar, e não deixar passar as oportunidades. E aí você percebe a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. Você percebe, né, quem é um pouquinho mais aí de idade, um pouquinho mais experiente. Hoje nós estamos falando aí desta minha mãe amada, né, que está completando os seus 58 anos de vida, e eu falo aqui porque ela não tem problema algum com isso. Muito pelo contrário, quem a vê sempre pensa que ela é bem mais nova, né? Mas quando você vai adquirindo uma certa maturidade nas experiências da vida, você percebe que muitas coisas você deixa de fazer, não é verdade? Para quê? Para evitar a fadiga, não é verdade? A gente cresceu ouvindo essa frase, né? Ah, é para evitar a fadiga. Então, a gente evita as discussões, porque a gente percebe que não vale mais a pena. Mas quando você é jovem, quando você ainda é inexperiente, você quer dar porrada em tudo, você quer debater em tudo, você quer arrumar confusão pela menor das coisas, porque você quer ter o seu direito, né? Não, mas eu tenho o direito de falar, eu tenho o direito de dizer o que eu penso, não é isso que a gente fala? Eu tenho que falar mesmo o que eu penso. Quando você é jovem e imaturo, você fala à torta e à direita, não se importa com as consequências, com quem você fere, com as inimizades que você cria. Você não se importa com isso. Mas à medida que a experiência vem chegando, você vê que algumas discussões não valem a pena. Que algumas brigas, elas não valem o menor esforço do gasto de energia. As contendas são infrutíferas, porque normalmente uma discussão ou um ponto de vista que eu quero que seja sobrelevado é sempre o meu ponto de vista. Vocês já viram aquele memezinho que tem dois caras, um de um lado e outro do outro? Aí tem um 6 que de um lado você vê um 6, de outro lado você vê um 9. É aquilo. Você começa, não, esse daqui é um 6, do outro lado o carinha tá vendo um 9. Então, você vai sempre brigar e você não vai conseguir ouvir porque é o seu ponto de vista. E normalmente uma discussão, ele tem este lado egoístico de prevalecer a minha ideia. Não, mas eu tenho que falar o que eu penso, porque é isso que eu acho, todo mundo tem que ouvir. Então toma cuidado, porque normalmente é você egoisticamente querendo se elevar ou simplesmente querendo com que a outra pessoa não tenha razão naquilo que ela diz. Ridicularizar a ideia do outro. Mas o que você está falando? Não tem nada a ver isso daí que você está dizendo. Que besteira que você falou, né? Você quer ridicularizar o que o outro apresentou como uma ideia. Então tome muito cuidado com esse esforço grandioso de apresentar o seu ponto de vista. Calar, às vezes, é o melhor dos remédios. E a gente vai ver um pouquinho aqui para frente o que é que diz a nossa lição. Continuando então, Emmanuel ele fala assim: o apóstolo Pedro recomenda seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Quando você na sua vida se propõe a agir bem, a agir certo, a não tirar vantagem das ocasiões e das pessoas, a não querer ser sempre o primeiro, né? A saber dar o lugar ao outro. Os seus bons exemplos, a sua prática de bem, vai falar quem você é, qual a sua índole, qual é o tipo de vida que você vive. Não é verdade? Então a gente tem que se expressar melhor e procurar praticar este bem para calar a boca de quem ainda não entende o que é o amor, o que é a verdade, o que é a vida. E será que nós já entendemos isso? Mas à medida que a gente entende, a gente percebe que
Às vezes é melhor eu me calar e fazer algo do que muito falar, do que muito querer apresentar a minha ideia como a melhor. Seja a minha ideia religiosa, seja a minha ideia política, seja a minha ideia sobre família, sobre amizade, sobre futebol, seja o que for, vive a sua vida e deixa os seus atos dizerem por você. Para vocês terem uma ideia, Jesus era o mestre nisso. Ele adorava fazer isso. Muitas vezes ele fez, eu vou citar algumas aqui para vocês. Em várias vezes Jesus foi confrontado. Muitas vezes ele foi confrontado. Por exemplo, em Marcos, no capítulo 12, que a gente viu aí quinta-feira passada, né? A gente estava falando sobre o dinheiro e a gente viu lá que apresentaram para Jesus, né? Fala assim, mas a gente tem que pagar o imposto, o pessoal de Roma está cobrando a gente, Jesus, tu és, né? O soberano, a gente sabe que tudo o que dizes é verdade, a gente tem que pagar. Eles queriam colocar Jesus em contenda, né? Com o Império Romano da época que estava dominando Jerusalém, estava dominando ali toda a Judéia. Jesus falou assim, me dá uma moeda. Eu falei, pegou a moedinha e falou assim, o que é que está aqui nessa moeda? O que está escrito? Aí então o pessoal falou assim, é César, né? Tá aí o busto de César, né? A efígie de César. E aí fala assim, então dai a César o que é de César. Então dai às instituições. A gente viu aqui também em Pedro, se vocês prestaram atenção, no versículo anterior, ele falava exatamente isso. Sujeitados à instituição humana. A gente está no Brasil, a gente sabe que tudo é errado, mas se tem a lei e ela te pede aquela lei para você não fazer um gato na sua TV, você não vai fazer, porque tem lugares legais para você estar legalizado, para você ter a sua TV, para você poder ter os seus canais. Mas a gente é esperto, né? A gente se acha um malandro. Não, mas eu tenho os meus direitos, né? Esse governo aí não faz nada por mim, então eu vou lá e faço um gato net. Né? Eu vou lá e puxo lá só um exemplo. Eu puxo uma música de graça, né? Sendo que você tem os lugares legais para você ter a sua música, né? E você tem que pagar os direitos autorais. Eu vou lá e faço um download gratuito de um jogo de videogame, de uma música, de um filme. A gente é craque nisso daí na hora de burlar. Então a gente precisa tomar cuidado e dar às instituições humanas aquilo que elas pedem, porque a gente vive segundo essas regras. Senão tudo seria uma anarquia, e muitos querem isso. Então, sujeitados a essa instituição humana por causa do Senhor. E, praticando bem, calai a boca dos que vivem na ignorância e os que são loucos e insensatos. Então, esse foi um exemplo de Jesus. Um outro exemplo rapidinho aqui é quando alguém queria se livrar da responsabilidade jogando a responsabilidade para Jesus. Por exemplo, Pilatos fala assim, mas fala para mim o que eu tenho que fazer. Pilatos praticamente falou isso. Diga para mim, tu és o rei dos judeus? Jesus fala assim, tu dizes. Não sou eu que vou julgar. Você que está me julgando. Se eu estou nas suas mãos, você pode ter certeza que é porque Deus permitiu. Jesus, muito sabiamente, ele coloca a responsabilidade em quem tem que ter responsabilidade. Então, Jesus não vai tirar a sua responsabilidade daquilo que você tem que fazer, das decisões que você tem que tomar. Ele deixou Pilatos tomar a decisão por ele mesmo. E no final, ele foi lá e lavou as mãozinhas dele e falou assim: eu não tenho nada a ver com o sangue deste homem. Se vocês quiserem, então, vocês vão lá e pegam. Até mesmo no muito saber. Olha só, até o conhecimento a gente tem na espiritualidade, a gente chama de uma gula espiritual, né? Você quer ler tudo ao mesmo tempo, você quer ler 5, 6 livros, porque você quer aprender tudo, você está com aquela gana, com aquela gula espiritual. Cuidado também com isso. Médio virtus est. A virtude está no meio termo. Então, quando Nicodemo chegou para Jesus perguntando algumas coisas, Jesus não respondeu tudo para ele. E ele foi só deixando Nicodemos cada vez mais curioso, para que ele também fosse atrás do conhecimento. Jesus não deu todas as respostas. Ele só deixou mais perguntas. Necessário é nascer de novo.
Ele falou para Nicodemos em João aí no capítulo 3. Necessário é-te nascer de novo. Então, toda vez que alguém tentava colocar Jesus em maus lençóis, fazer dele juiz, ele tirava e ficava quieto, e com a vida ele ensinou. Com a vida ele ensinou o que fazer. Voltando aqui para a lição, Emmanuel fala assim: uma contenda ela pode durar por muitos anos com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. Olha essa lição de Emmanuel. Quantas brigas em família, quantas discussões por tantos temas que aqui eu já coloquei, não vou repetir, por tantas ideologias, por tantas necessidades, quantas inimizades criadas, quantas amizades rompidas por divergência de pensamento, por litígio, né? Por discussões banais, quantas vezes, porque o meu lado é isso, pode perdurar anos e anos, e no Espiritismo a gente fala que isso perdura vidas. Que eu não entendi o seu ponto de vista e eu acho que você fez errado, e eu vou lá e te persigo numa outra vida porque eu quero justiça da minha parte. E nós acumulamos esses erros, acumulamos essas discussões desnecessárias. Mas aí Emmanuel dá o remédio. O remédio qual que é? Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. Às vezes basta que eu aceite, que eu diga desculpa, olha, eu errei. Ou que eu me cale quando alguém vier falar alguma coisa. Se eu me calar, já é um gesto. Alguns podem interpretar como submissão, mas outros vão interpretar como, nossa, peraí, deixa eu pensar um pouquinho, ele não falou nada. Por que será? Será que eu estou errado? Será que ele admitiu o erro? O diálogo começa ao contrário. Aqui começa o diálogo, né? O dialogos, esse caminho de dupla via. Então a gente precisa tomar cuidado e saber colocar um basta com um simples gesto. Quantas vezes, né? Os casais que brigam, se um soubesse se calar, não tem discussão, não é verdade? Quando dois não quer, quando um não quer, dois não faz, não é verdade? O Emmanuel continua assim: no serviço divino, então, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzem caridade. É nesse caminho, então, que a prática do bem é a bússola do ensino. Então, se você está servindo divinamente, se você está num exercício de caridade, se você está numa casa espírita, se você está numa congregação religiosa, se você está em qualquer lugar onde o objetivo é o bem-estar de todos, é aconselhável não disputar. Quando fala assim é aconselhável, quer dizer que pode acontecer. Quando pode acontecer uma discussão? Quando a sua discussão, quando a sua energia, quando a sua tentativa de esclarecimento, olha só como é bem claro aqui, Emmanuel. Às vezes é necessário lutar sim, esclarecer sim, apresentar pontos de vista sim, mas somente quando todo esse gasto de energia se traduzir em caridade, se traduzir em prática do bem. E é nesse sentido que você vai saber quando eu tenho que expor a minha opinião, quando eu tenho que falar o que eu penso sem agredir o próximo, quando a minha opinião estiver praticando o bem. Essa é a minha bússola que vai apontar o norte do amor, que é a prática do bem, traduzida em práticas do bem. Nesse momento, sim, eu posso colocar a minha opinião, o meu ponto de vista, gastar a minha energia para que possam entender que talvez seja melhor se fizermos desse jeito, para que mais pessoas sejam atingidas pela caridade. Antecedendo qualquer disputa, convém dar de nós mesmos. Isso é útil e conveniente. Saber se doar, saber se dar, saber se renunciar,
saber dar aquele pedacinho. Durante muito tempo, na eclesiologia católica, né, nesse movimento eclesiástico da Igreja Católica, nós tivemos uma imagem de Jesus que sempre me chamou muita atenção, que era Jesus como o divino pelicano. Porque uma das coisas que o pelicano faz é dar de si mesmo, ele tira até mesmo a sua própria carnezinha para dar para os seus filhotes. Então Jesus, com muito tempo, foi comparado com esse divino pelicano, porque ele sabe se doar. E nós somos chamados a imitá-lo, a seguir os seus passos, porque ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então vamos tentar seguir esses passos. Para concluir, gente, para a gente poder encerrar aqui, então, Emmanuel diz assim: o bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir o que Jesus fez, ele se imolou, ele se entregou. Quando os guardas foram pegar ele lá no Getsemane para levar lá no Sinédrio, para depois levar para Pilatos, para depois levar para Herodes, para depois voltar para Pilatos para ser crucificado, para ser primeiramente açoitado, coroado de espinhos, escarnecido, escarrado, chicoteado e depois crucificado, quando ele podia discutir com toda a sua sabedoria, que desde os 12 anos de idade no templo, ele deixava todos os doutores da lei perplexos, porque não sabiam de onde vinha tanta sabedoria daquela criança de apenas 12 anos, ele poderia argumentar. Mas o que ele fez? Ele se entregou. Deixou com que os seus atos, durante esses 3 anos de vida pública, falassem muito mais do que palavras. Por se haver transformado ele próprio em divina luz, dominou-nos a treva da ignorância humana. Então esse é o maior exemplo do que o Pedro falou. Praticai o bem, calando aos homens insensatos. Foi o que Jesus fez. Não parlamentou conosco, não ficou discutindo qual que era o nosso problema. Quem estava certo, quem estava errado. Ao invés disso, ele nos converteu. Converteu-nos, diz Emmanuel. Ele mudou o nosso pensamento. Deu um 180 em nós, que nós fomos parar lá do outro lado. Tão lógica era as suas palavras. Não reclamou compreensão. Ele não pediu para ser compreendido. Ele simplesmente entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Olha que conclusão da reflexão de Emmanuel aí pelas mãos de Chico Xavier. Entendeu a nossa loucura, viu onde é que estava a nossa cegueira e nos amparou ainda mais, ainda mais. Então vamos nos colocar em prática do bem, calando a voz de muitos que ainda não acreditam no amor ou que perderam a esperança, que perderam a fé, porque não acreditam mais neste mundo banalizado, não acreditam mais no amor verdadeiro, no amor de renúncia, no amor de entrega, num amor como um relacionamento onde se dá e se recebe. E isso é porque é o nosso nível de amor, aquele amor ainda fraterno, né? Onde se dá e se recebe. Não é aquele amor ágape que nós chamamos, né? Que na Bíblia fala, um amor de renúncia total, onde eu só me entrego sem esperar nada em troca. A gente ainda espera algo em troca no nosso amor. Mas a gente chega lá. Porque ele já entendeu as nossas loucuras, ele já esclareceu e localizou a nossa cegueira e nos amparou sempre mais, sempre mais. Então sigamos esses passos. É gostoso falar disso, não é verdade? Para a gente poder evoluir espiritualmente. Obrigado, então, por este momento que vocês se dedicaram para escutarmos essas palavras.
Vamos fazer agora as nossas vibrações. Vamos vibrar as melhores coisas que nós tivemos, os melhores sentimentos. Depois fazer a fluidificação da água. Tomarmos este passe espiritual à distância e fazer a nossa oração de hoje. Ok? Então eu te convido mais uma vez a estar numa posição confortável, a diminuir o volume da TV, a estar um pouquinho mais retraído e recluso consigo mesmo, mesmo que você esteja com outras pessoas aí na sua casa, ou onde você estiver ouvindo neste momento. Feche os teus olhos se for possível, mas o mais importante, concentra-te em coisas boas. Pensa num lugar gostoso, num riacho, num campo, numa montanha, onde você se sentir bem. E bota esses sentimentos bons para fora. Deixa eles vibrarem como ondas sonoras que emergem de dentro de você. Então, assim, eu vou guiando vocês para a gente poder ter este momento de vibração. Então, vamos vibrar muito amor, paz e harmonia e fraternidade e equilíbrio ao planeta Terra, à fauna e à flora terrestre, a toda a humanidade encarnada e desencarnada. Vamos vibrar pela paz mundial e pela expansão do Evangelho de Jesus e de todos os povos e lares, corações, para que um dia haja uma única religião neste nosso planeta. Vamos vibrar paz e equilíbrio e harmonia e força de vontade para melhorar aos nossos irmãos que estão nas cadeias físicas, nas cadeias espirituais. Vamos vibrar amor e harmonia e aceitação de uma nova morada aos nossos irmãos que estão passando para a pátria espiritual, bem como aqueles que estão chegando também nessa pátria, ao plano físico. Vamos vibrar muito intensamente amor e paz, harmonia, equilíbrio e saúde, força de vontade para se modificar e se melhorar. Fé em Deus e em Jesus a todos os nossos irmãos que estão doentes, sejam os doentes desta doença atual, que é o Covid, seja qualquer outro tipo de doença, que estejam nos hospitais, nos prontos-socorros, nas casas de saúde ou nos asilos, nos orfanatos ou então nos seus próprios lares. Vibrando assim, nós pedimos por toda essa equipe espiritual que possa fluidificar a nossa água que nós colocamos aqui, para que possa ter a energia necessária para as nossas doenças físicas e espirituais, para as nossas mazelas, as nossas dores, para que possamos nos revigorar a partir deste fluido vital que necessitamos tanto. Pedimos assim a espiritualidade maior que nos ajude neste momento para que nós possamos receber este passe espiritual, para que possamos nos concentrar, para que possamos nos purificar, para que possamos estar limpos e renovados, para que possamos ter a nossa consciência limpa, o nosso coração puro, para que possamos ter os olhos para ver este plano espiritual que nos rodeia e quer se comunicar conosco dia a dia em nossas vidas. Vamos pedir então esta graça deste momento, pedindo o auxílio dos nossos mentores, escutem os seus mentores, pedindo o auxílio desta equipe espiritual, da equipe da Casa do Caminho, do Dr. José Maurício, do Dr. Bezerra de Menezes, e tantos outros benfeitores espirituais que querem nos auxiliar. Que você sinta este passe de limpeza, esse passe de purificação sobre você mesmo. Sinta essa harmonia, sinta esta paz que está te envolvendo neste momento. Sinta a unificação das suas células.
a renovação espiritual acontecendo com você neste momento. Que nós possamos ter essa capacidade de deixar o nosso orgulho, o nosso egoísmo de lado e nos concentrarmos no bem maior, na prática do bem, como disse o nosso irmão. E assim, agradecidos que estamos por todo o bem que nos foi erguido hoje, que nós possamos nos deixar guiar a cada dia neste caminho bom que nos é dado, neste caminho perfeito que nos é colocado, neste caminho que nos foi ensinado e que nós queremos aprender mais uma vez, porque ainda estamos imperfeitos, ainda precisamos deste auxílio. Então, que nós possamos nos colocar assim, nessa atitude de agradecimento. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pelo amor, obrigado por tudo que colocaste como instrumentos no nosso dia a dia. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos vivenciando isso. Que nós possamos ter a força para continuar, para superar este momento e continuarmos assim, firmes e fortes, na busca do nosso ideal, que é a nossa meta espiritual, o nosso aperfeiçoamento. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Eita, gente, vocês me desculpem aí, mas deu um calorzão aqui agora. Você sabe como é que é, né? Comigo é bem raro acontecer essas coisas, mas eu senti aqui um negócio bom, um negócio muito bom, gente. Estou suando aqui, ó. A gente não tem como explicar com palavras realmente, mas é muito bom quando a gente se deixa levar por isso. Então vamos aí acreditando nessa espiritualidade que só quer nos fazer o bem, ok? Vou dar uns boas noites aqui para a gente poder terminar a nossa live de hoje. Desculpa ter passado o horário mais uma vez aí. O Marcos Pinheiro deu uma boa noite para a gente aqui, a Iraci também, a Kátia, boa noite, Kátia, a Cristiane do Carmo, a Ângela, a Elza, a minha tia Márcia insistindo aí, ó, várias figurinhas, a Lu Santos dando aí, ó, uma boa noite pra gente, a Irã desejando aí, falando amém, que paz e confortante, não é verdade, a Irã? Que gostoso, né? A Rosângela Paim, a Lu Santos de novo aí, a Angelina, parabéns para sua mãe, muito obrigada, Angelina, só tenho a agradecer por essa mulher maravilhosa na minha vida, que é a minha mãe. A Patrícia Siqueira, Leonice, gratidão aí, a Otília Colombo colocou, a Elza, a Patrícia colocou maravilhosa explicação, gratidão, aprendendo sempre, sempre juntos aprendendo, Patrícia, é isso mesmo. Gratidão a Elza, a Rúbia, olha aí a Rúbia, grande amiga de longa data, principalmente da minha mãe, mas que acaba se tornando família também, né? A gente chega lá, é isso aí, Rúbia, um abração para toda a família também. Leonice, gratidão por essa lição. Assim seja, o Delvio, ó, boa noite, cheguei agora. A Luzia, legal, boa noite aí, legal. A Irã, gratidão, sempre possamos semear a semente emanada do amor, emana do amor do nosso Pai Maior, Divino Mestre Jesus. Abraços fraternos a todos. A tia Rê, Renata Crê aí, ó, que legal, participando com a gente também. Domingão a gente vai ver com ela aí, vamos continuar nossos temas aí, hein, gente? A Deis colocou um coraçãozinho. Gratidão, obrigada, Rosana, Rita Torres. A Rosângela Paim, saudade, pura energia, a Angelina colocou aqui pra gente. Boa noite, gratidão, que maravilha, Terezinha Nunes, magnífico, a Rosângela Paim. É muito bom mesmo, tenha uma boa noite, a Dona Ivonete colocou, essa mãezona do coração também. A minha tia, boa noite. Maristela, boa noite. Patrícia, boa noite. Airã, que sintonia de amor, luz e paz. Você não imagina como é que foi que eu fiquei aqui, viu, Airã? O calor bateu aqui forte. Marilene, boa noite. Boa noite, foi lindo, muito bom, né, Marilene? A gente fica feliz. Amanhã a gente continua a nossa aula em Aprendizes do Evangelho, a gente vai estar lá firme e forte. Cada dia estamos melhorando mais e mais. Essa daí, Leonice, legal, muito bom. Então é isso daí, gente. Yara Cristina, obrigado pela oração de hoje. Eu que agradeço, Yara, por ter participado. Linda mensagem minha tia colocou. A Rê, tia Rê aí, a Renata, como sempre, muito bom. Então a gente se encontra domingão
A gente vai ver o tema aí, a lição número 61, ministérios. Não percam, uma lição maravilhosa sobre os ministérios. O que são os ministérios? Vou deixar para refalar para a gente aí domingo. Não percam. Não é o Ministério da Saúde que adverte, são outros tipos de ministérios e eu quero que vocês vejam porque vai ser muito bom. Lição número 61, domingo às 20h20, ok? Boa noite em todos, então, mais uma vez, um abração, muito obrigado por essa oportunidade. Beijos e abraços.